Olá! Alunos entediados, desmotivados, solitários e com baixa interação social entre seu grupo. Essa cena parece bem familiar de sala de aula, não é verdade? Parece até que a gente entrou num espaço congelado, frio e pouco convidativo a aulas mais participativas. Eu sou Daniel Abá e estarei com você na oficina Atividades Quebra-Gelo para juntos discutirmos e pensarmos soluções para dinamizar as suas aulas. Vamos nessa? Antes de iniciarmos, deixo aqui uma dica para você se inscrever no canal JP Edu e acompanhar todas as atividades por lá. Aproveita também para ativar o sininho para ser notificado quando tiver sempre algum vídeo novo no canal. Os momentos iniciais de um primeiro encontro são quase sempre frios como gelo. E é natural que esses primeiros instantes de uma reunião, o reconhecimento de uma turma nova, o retorno da turma a um novo semestre letivo, consiga deixar todo mundo congelado, petrificado e muitas vezes com medo ou receio de se expressar, com vergonha e temeroso de ser mal interpretado ou julgado pelos demais presentes. Para isso existem as chamadas atividades quebra-gelo. Vamos ver como funciona? Bom, quais seriam os princípios do quebra-gelo? Temos aqui 4 princípios. Vejamos. O primeiro, deve ser divertido. A diversão é um requisito fundamental na construção de dinâmicas. Portanto, não podemos deixar nunca a diversão de fora. Temos que sempre construir uma atividade quebra-gelo pensando no potencial de diversão que essa atividade pode trazer à dinâmica. Um segundo ponto, não deve ser ameaçador. Atividades lúdicas são motivadoras e envolvem uma relação de confiança. Portanto, nada de ameaça, nada de fazer uma atividade que coloque o público-alvo contra a parede, coisas do tipo. Terceiro ponto, deve ser muito interativo. Ou seja, o público-alvo ele precisa se sentir parte da ação para que essas atividades possam fazer sentido. Então, quanto mais o interlocutor puder participar dessas atividades, melhor. E o quarto ponto, deve ser fácil de entender. Claro, a simplicidade é sempre o melhor caminho para uma comunicação eficaz. Portanto, toda atividade quebra-gelo precisa conter esses 4 pontos, esses 4 elementos ou princípios fundamentais para que seja uma atividade bem-sucedida. Quais seriam, então, as finalidades das atividades quebra-gelo? Bom, a gente pode dizer que essas finalidades elas são múltiplas, mas temos aqui algumas finalidades principais desse tipo de atividade. Vejamos. A interação. Fazer com que os participantes se conheçam, possam se aproximar enquanto grupo e desenvolver trocas produtivas de conhecimento nas relações interacionais, o que será desdobrado posteriormente em ocasiões futuras. A compreensão do conteúdo. Quanto mais envolvidos, interagindo, os grupos estarão mais engajados e isso trará uma melhor compreensão dos conteúdos de sala de aula. Mais participação. Por consequência, os níveis de participação, algo sempre buscado pelos professores contemporâneos, só tendem a aumentar, porque quando o aluno se diverte e se sente confortável no seu ambiente, sua participação ativa é melhorada, bem como seus níveis de aprendizagem, que é o objetivo final e principal de todo o processo educativo. E isso traz benefícios tanto para o aluno, que aprende mais, quanto para o professor, que sente-se num dever cumprido. Temos então algumas plataformas para atividades quebra-gelo. São elas: o Jamboard, a conhecida lousa interativa virtual, que traz várias possibilidades de uso. As atividades elas podem ser compartilhadas e os participantes conseguem acessar o mesmo conteúdo distribuído entre toda a turma. Jamboard é uma excelente ferramenta que pode ser utilizada juntamente com o Google Meet, na qual o professor disponibiliza um link para os alunos e estes podem ter acesso à mesma lousa na qual o professor está trabalhando e ter, portanto, uma interação satisfatória.
Segunda plataforma, WordWall. A WordWall é a plataforma de jogos já pré-produzidos e que também permite a configuração e customização de jogos e atividades lúdicas. Portanto, uma segunda plataforma bem interessante em que o professor ele pode criar alguns jogos ou ele pode também fazer uso de jogos que já existem na plataforma e convidar então os alunos para participarem de jogos, o que é uma forma super divertida e interativa de praticar uma espécie de quebra-gelo. E o Padlet, outra ferramenta muito bacana e interessante que possibilita a criação de conteúdos didáticos dinâmicos e interativos. Então no Padlet, o professor ele tem a possibilidade também de fazer conteúdos diversificados, não apenas jogos, mas ele pode trabalhar com mapas, ele pode trabalhar com imagens, com diagramas e também produzir jogos interessantes a partir dessa plataforma. Claro, essas são algumas possibilidades, mas até mesmo a sua voz, o seu corpo, uma folha em branco, podem servir de instrumento para a realização de uma autêntica atividade quebra-gelo. Vamos então para a parte mais divertida da nossa oficina, que são justamente os exemplos de atividades quebra-gelo que a gente pode utilizar em sala de aula. Bom, o primeiro exemplo que a gente traz aqui é o do quiz interativo. O que é um quiz? Um quiz é um formulário, uma espécie de questionário em que um participante ele é indagado a respeito de determinados assuntos. No caso de uma atividade quebra-gelo, o ideal é que o quiz interativo ele seja voltado para perguntas pessoais, algo que a pessoa gosta de fazer, coisas que ela gosta de ver e etc. Portanto, o nosso quiz interativo ele pode ser realizado de diferentes formas, como por exemplo, através de um simples pedaço de papel ou, por exemplo, também através de um formulário construído no Google Forms, ou mesmo com o uso do Jamboard. As possibilidades são múltiplas, como a gente já havia falado. Mas como é que a gente pode fazer esse quiz interativo? Vamos lá. O professor ele pode solicitar aos alunos um formulário com as seguintes perguntas: qual é o seu nome? E qual é a sua série de TV favorita? Veja, a turma não estará sabendo de nada a respeito desse quiz e ela também não fica sabendo da resposta do seu colega. A pessoa não vai saber a resposta do outro. E aí é onde está o interessante da brincadeira, que é, no fim de tudo, no fim da recolha de respostas que o professor fizer, depois que o professor recolher as respostas, ele vai então fazer com que a turma tente adivinhar quem foi que respondeu tal resposta. O quiz interativo ele é bem interessante de ser feito também através do Jamboard, porque o professor pode compartilhar as respostas em forma de post-its lá no Jamboard e os alunos vão tentando então identificar passo a passo quem foi que deu aquela resposta. Legal? Vamos para o próximo. Outra empolgante atividade quebra-gelo é o jogo da observação. Essa atividade tanto pode acontecer de forma presencial, com uma interação face a face, como também pode ocorrer de forma virtual através do Google Meet. Vejamos como funciona essa atividade. No caso presencial, o professor solicita que, dentro da turma, se formem duas filas de alunos, uma de frente para a outra. De repente, o professor pede que uma das filas vire de costas. Enquanto isso, a fila que não virou de costas deve promover uma mudança no seu visual. Os alunos devem mudar alguma coisa, não necessariamente todos os alunos, mas alguns. As meninas, por exemplo, podem colocar um laço de fita no cabelo. Os meninos podem colocar um adesivo ou, enfim, mudar alguma coisa na farda, no seu visual. Colocar um óculos, por exemplo. Depois o professor então pede que a fila que se virou de costas vire novamente de frente para outra fila. Daí, aqueles alunos que se viraram devem descobrir, através do poder da observação, o que foi que mudou nos alunos que permaneceram sem virar. Aí onde está o grande X da questão, a diversão da brincadeira. No caso do Google Meet, pode ser feito também da seguinte forma. O professor pede que todos os alunos liguem suas câmeras,
e de repente ele solicita que os alunos que começam com a letra A e vão até a letra E ou F, de repente desliguem as suas câmeras. Então, os alunos que desligaram, nesse caso, é que terão que mudar alguma coisa no seu visual, já que eles não estão aparecendo para os alunos que ficaram com a câmera ligada. Dessa forma, quando eles religarem as câmeras, o professor pede que ligue as câmeras de novo. Quando eles religarem, os alunos que permaneceram com a câmera ligada deverão observar e ser capazes de dizer o que mudou no visual daqueles alunos que desligaram as câmeras. Legal, né? Interessante. Já o dicionário de imagens é uma atividade quebra-gelo bem divertida e que vai utilizar a habilidade de desenho dos alunos. Tanto pode ocorrer de forma material, com papel e lápis, como também pode acontecer através de aplicativos e softwares de desenho, como por exemplo o Taiasu Sketches, que tem disponível aí no seu Chromebook na Play Store para você baixar. Mas pode ser qualquer outro aplicativo, tá? De desenho. Funciona da seguinte forma: o professor pede aos alunos que desenhem, por exemplo, o que gostam de fazer, uma comida predileta e a matéria favorita dele. Depois, de posse dos desenhos em mãos, o professor sugere que os demais alunos da turma possam adivinhar de quem se trata aquele desenho. Mais uma atividade quebra-gelo relacionada com o desenho. Nesse caso, o professor solicita que os alunos, cada um, possa fazer um autorretrato de si mesmo, ou seja, um desenho que represente a sua pessoa. Os demais colegas, então, vão ter que adivinhar de quem se trata aquele desenho. Essa é uma atividade que pode ser muito divertida, participativa e que acaba gerando um efeito de socialização, esquentando aí os laços sociais do grupo envolvido. Aqui chegamos ao fim da oficina Atividades Quebra-Gelo. E se você gostou deste vídeo, considere quebrar o gelo divulgando e compartilhando ele com as suas redes sociais. Tchau, tchau e até a próxima!